Oi, pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, dia 24 de novembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de português e no interdisciplinar, tá? Em português, a gente vai trabalhar um pouquinho do Ler e Escrever, volume 2, onde a gente vai ver um pouco, né, sobre o Instituto Butantan. E no interdisciplinar, a gente vai trabalhar um pouco sobre o uso da linguagem e da memória, tá? Bom, vamos iniciar pela parte de português, então. Lá no Ler e Escrever é o mesmo livro do EMAI, tá? Páginas 146 a 150. Quem está com o livro impresso, tá? Quem está usando o arquivo digital, que não foi buscar o livro ainda, não sei porquê, já deveria ter ido, tá na página 148 até a 152, tá? Que é o meu arquivo digital aqui, tá bom? Então, aqui, né? A página 146 de vocês, a minha 148, tá? A gente tem o textinho que começa a falar sobre o Instituto Butantan, né? Os lugares que tem lá, ó, o Museu Biológico, o Museu de Microbiologia, o Museu Histórico, tá? A parte do serpentário, que tem as cobras, né? O macacário, que tem os macaquinhos, né? O reptilário, né? Essas partes importantes aí do Instituto que estão disponíveis para visitação, ou estavam, né, antes da pandemia. Eu não sei como que está a situação da visitação desses locais no momento, tá? E aí tinha umas perguntinhas de cunho pessoal, tá? Para vocês responderem de acordo com a opinião de vocês. A primeira, o que você achou dos espaços destinados à visitação pública do Instituto Butantan? Os espaços são maravilhosos, né? Bem interessantes, chamam a atenção e dá realmente vontade de visitar e ver como é que é, né? Aprender um pouco mais ao visitar esses locais. Mas a resposta é pessoal, tá? Em qual parte você não desistiria de ir de jeito nenhum? Conte o motivo pelo qual você não perderia por nada essa visita. A resposta é pessoal. Se fosse para eu responder, eu não perderia de jeito nenhum a oportunidade de ir no Museu de Microbiologia, tá? Essa parte dos microscópios, né? De ver as coisas que não são visíveis a olho nu, né? São muito interessantes, seria muito legal de visitar. Ou o macacário também, porque os macaquinhos são umas gracinhas, né? Ahn, Agora aqui, né, a gente respondeu a letra B, agora a letra C. Se você tivesse que priorizar a visita a algum dos museus do Butantã por causa do tempo, por exemplo, quais você escolheria? Aí você dá a sua opinião também. Qual você escolheria, né? Você acha que conseguiria realizar a visita sozinho, sem monitoria? Olha, dá para andar sozinho por lá? Dá, mas eu acho que você ficaria meio perdido, né? Porque precisa de alguém para explicar, né? A localização que tem ali, o que está acontecendo. Então, eu coloquei provavelmente não, né? A gente precisa da monitoria para visitar o museu. Quais perguntas você faria aos monitores do museu em relação às serpentes que compõem o acervo do Museu Biológico, tá? Resposta pessoal. Quais as suas curiosidades sobre as serpentes, né, do serpentário lá? Quais perguntas você faria aos monitores em relação ao acervo do Museu Histórico, tá? A parte histórica, né, que a gente viu aqui que tem aquela máquina de escrever. Então, provavelmente tem coisas lá bem antigas que causam aí bastante dúvidas, né, da origem, para que era usado, instrumentos que a gente não utiliza mais, né? Ahn, Aí tem aqui uma informação sobre fazer um roteiro de visita para o museu, tá? Aqui, na verdade, esse roteiro a gente vai fazer na próxima atividade. Então, esse parágrafozinho aqui não precisava fazer agora, tá? Porque esse roteiro, ele tá na próxima atividade que a gente vai fazer mais pra frente, tá? Era mais ler o texto sobre o Museu Butantan, saber as coisas que tem, né? O Instituto Butantan, as coisas que tem, os tipos de museus, tá? E responder de acordo com a sua vontade, né? Responder de acordo com o que você gostaria de visitar, o que você perguntaria, tá? Então, essas perguntas elas são mais para reflexão, perguntas mais pessoais, tá bom? Então aí a parte de português era essa, bem tranquila.
Agora a gente vai para a parte do interdisciplinar. Só uma correção aqui. A página 171 a gente fez ontem e eu coloquei ela aqui novamente. Na verdade, não era a página 171 e 172, era 172 e 173, tá? Aqui foi um erro de digitação. Porque amanhã a gente vai trabalhar a página 174, tá? Então, se a gente fosse fazer só a página 172 hoje, ia ficar faltando a 173. Então, quem não fez a 173, faça, tá bom? Ela está inclusa na de hoje. Então, vamos lá para o nosso interdisciplinar, página 172, o uso da linguagem e a memória. Leia o poema da poetisa e escritora brasileira Geni Guimarães. Olha aqui, moço. Aquela história que você inverteu, meus avós explicaram para meus pais explicaram para mim. Eu já expliquei para os meus filhos vão contar para os filhos deles. Cuidado, pois. Então, esse poema se chama Aviso, tá? Então, aqui, né, uma contadora de histórias falando aqui, né, para os estudantes dessa escola, né, no espaço leitura em Tocantins, tá? É isso que tem aqui na foto. O que você entendeu do poema citado acima, tá? Conte aos colegas. Bom, pessoal, aqui a resposta é pessoal, né? O que você entendeu sobre esse poema, porém, ele se trata do quê? Da verdadeira história, né? Por trás de todo esse ideal eurocêntrico que nos foi contado. A gente aprendia, né? Na escola que os portugueses descobriram o Brasil, né? E na verdade o Brasil não foi descoberto, né? Ele não era uma terra que não tinha dono para ser descoberta. Aqui moravam pessoas já, que eram os indígenas, a terra era deles. Então, na verdade, o Brasil ele não foi descoberto. Ele foi invadido, né, pelos portugueses. Além disso, existe pela história diversos personagens que foram importantes, né, pessoas que foram importantes historicamente, que são pessoas negras, que são mulheres, ou até mesmo indígenas que foram importantes, que fizeram descobertas importantes para a ciência, ou que foram importantes pessoas em guerras, ou em parte intelectual mesmo, né? E elas foram apagadas da história, né? Então, qual é a verdadeira história? O que que nossa cultura eurocêntrica, tá? E quando eu falo cultura eurocêntrica, eu me refiro a uma cultura que valoriza tudo que é da europeu, né? A gente valoriza, né? Pessoa loira, do olho azul, a gente vai fazer um desenho de uma princesa, a princesa é loira, né? E isso tudo é de origem europeia, porque se a gente for ver o brasileiro, é, dificilmente naturalmente loiro, né? O brasileiro tem mais cabelo castanho, é um povo miscigenado, né? Então, onde que a gente tira esse padrão europeu aí, né? É realmente da nossa colonização, tá? E os europeus, eles durante a história foi apagando aí a importância de pessoas que não eram europeias, tá? Mas que foram importantes, elas foram apagadas, né, dos livros de história aí. E as verdadeiras histórias, elas foram contadas de forma totalmente distorcida, né? Como no caso da independência do Brasil. Também não é aquela história bonitinha que Dom Pedro, né, chegou e declarou independência e salvou o Brasil de Portugal. Mentira, né? Porque um português ia libertar o Brasil de Portugal, né? Não faz muito sentido se a gente para refletir um pouco na lógica da história brasileira, tá? Então, quando ela fala nesse poema, né, aquela história que você inverteu, né, meus avós explicaram para os meus pais explicaram para mim, a gente tem hoje em dia a noção da verdadeira história brasileira, né? A descoberta desses personagens históricos aí que foram apagados, né? A gente acaba descobrindo registros aí dessas pessoas, tá? Então, é isso que esse poema quer dizer, tá? Historicamente, os europeus tentaram apagar a importância de pessoas negras, de mulheres, né? A gente vê que, e qual foi o maior cientista do mundo? Homem, né? Qual foi o maior escritor do mundo? Homem, né? As mulheres, elas eram apagadas socialmente também, tá? Houve uma época até que as mulheres eram proibidas de ler, de aprender a ler, né? Então, o esforço que o homem branco, né, europeu fez aí para apagar as minorias
né, que são as mulheres, os negros, os indígenas, né, uh, as minorias sociais aí da história. 2. Seus avós, pais ou outras pessoas mais velhas contam histórias sobre como se vivia no passado? Se sim, conte alguma dessas histórias para os colegas. Então, aí, pegar uma história da sua família, né? Ai, minha mãe contava que quando ela era criança, né? Eu posso falar da minha mãe. Minha mãe contava quando ela era criança que ela tinha muitos irmãos e para ajudar a família, ela largou a escola e foi trabalhar cedo, né? Ela ia trabalhar pegando ferro velho na rua, pedaços, né, de lata, essas coisas na rua para vender, tá? Então, histórias aí, né? Como se vivia no passado. Meus avós, os pais dos meus pais, tinham galinha, porco no quintal, né? Dificilmente se comprava as coisas, ovo, carne de frango, carne de porco nos lugares, né? Tinha no quintal de casa, tá? A vida era mais difícil, poucas pessoas estudavam, que nem minha mãe que largou os estudos para trabalhar, né? Então, a vida no passado era diferente. Isso uma ou duas gerações atrás, né? Por que é importante preservar as tradições e os conhecimentos das pessoas mais velhas? Porque muitas vezes o que é passado de boca em boca tem um valor cultural muito grande que não é registrado em livros, né? Se a gente não tivesse aí relatos das pessoas, como por exemplo a gente herdou aí as parlendas, né, as musiquinhas populares, contos que nunca foram registrados em livros, mas a gente sabe de cor, de cabeça, porque o nosso avô, a mãe do nosso avô contou para ele contou para nosso pai, e o nosso pai contou para a gente. Então tem esse valor aí histórico, né? Essas memórias, tá? Linguagem e comunicação. A linguagem surgiu provavelmente há cerca de 40 mil anos. Com ela, diversas formas de comunicação foram inventadas pelos seres humanos. O modo como nos comunicamos hoje é diferente da maneira como nossos antepassados se comunicavam. Então, aqui, né, a gente tem nesse desenho invenções aí para se comunicar. Antigamente a gente tinha a carta, né, que ainda é usada, mas para uma coisa mais formal. O telefone, em vez de ter o nosso celularzinho na mão, que nem esse menininho aqui, né? A gente usava bastante orelhão. Quando eu era criança, pouquíssima gente tinha celular. Ou telefone em casa, usava orelhão. O celular, ó, antes ele era assim, cheio de botãozinho, a tela bem pequenininha, servia só para ligar e mandar mensagem só. Não tinha joguinho, não tinha nada, né? Aqui, esse meio de comunicação, se não me engano, que manda código Morse, né? Que é aquele de ficar batendo, né? Aqui o fax, que a gente enviava, né, por fax também. E hoje em dia é muito mais prático mandar por e-mail. Mas essa imagem aqui do computador é um computador velho, porque hoje em dia os monitores não são mais assim, né? Agora eles são fininhos, né? E as pessoas usam muito mais o celular para mandar e-mail do que o computador, né? As imagens mostram invenções que possibilitam diferentes formas de comunicação. Quais são as semelhanças e as diferenças entre elas, tá? Então a gente percebe quais são as semelhanças. Todas elas servem para se comunicar em forma de palavras. As diferenças, algumas são em palavras escritas e outras são em palavras faladas, né, oralmente, como no caso do telefone, né, da ligação. Mas ali, né, o menininho aqui, ele tá no WhatsApp, então é mensagem escrita também, né? Quais formas de comunicação você costuma utilizar no seu cotidiano? Bom, atualmente a gente usa muito o WhatsApp, Facebook, Instagram, né, as chamadas mídias sociais, tá? Os adultos utilizam aí para trabalho coisas mais formais do que o WhatsApp, tá? A gente utiliza também o e-mail, recebemos bastante e-mail, mandamos e-mail com documentos e tal, né? E também a gente utiliza o telefone, porque às vezes tem coisa que você precisa resolver que mensagem instantânea não vai resolver. Você precisa conversar, ouvir o tom de voz da pessoa, né? Ou mandar áudio, né? Falando no WhatsApp mesmo, ou liga, tá? Então, celular, computador, com certeza todo mundo utiliza hoje em dia, né?
Em sua opinião, qual é a importância da comunicação para a organização da sociedade? É de extrema importância. Se a gente não se comunicar, a gente não se entende. Se a gente não se entende, nós não conseguimos colaborar uns com os outros e realizar as atividades essenciais para manter uma sociedade viva, tá? Então, se eu não me comunico, se uma empresa que vende, vamos supor, o SAI, a empresa que faz tratamento de água, se ela não se comunica com a prefeitura de São Carlos, dá um problema no SAI, corta a água da cidade e a prefeitura não se comunica com o SAI para resolver, a cidade fica sem água. E sem água, a gente não tem como viver, né? A companhia de luz, que é a CPFL, se dá um problema, ela não se comunica com a prefeitura ou com as casas que deu problema, corta a luz, e aí, né, o que acontece? A gente teve aí o caso do apagão no Amapá, uma situação horrível ficar sem luz, né? Sem energia elétrica, não tem como conviver socialmente. Se eu não conversar com as pessoas da minha casa, eu não falo, tô brigada com a minha mãe, como é que eu vou saber se eu posso almoçar, se está na hora de comer, se ela precisa de ajuda para limpar a casa, se ela está bem, né? Se a gente não se comunica, a gente não consegue entender as outras pessoas e a gente não consegue conviver, tá bom? Então a comunicação é extremamente importante, é essencial para a organização de uma sociedade, tá bom? Bem, pessoal, aí a gente finaliza a parte do interdisciplinar, né? E finaliza também as atividades de hoje, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!